A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando a nossa terceira aula de adolescentes. Nós temos hoje o seguinte assunto: usando a sutileza a favor do meu povo. Você sabia que Miriam, quando já adulta, levou todo o povo de Israel a adorar a Deus pela vitória de atravessar o Mar Vermelho e vencer a perseguição do exército de Faraó? Naqueles dias, o povo de Deus também estava exaltando a Deus com louvores. A participação de Miriam foi essencial no ministério de Moisés e Arão. Desde pequena, ela era temente a Deus e obediente à sua família. Assim, o Senhor honrou e abençoou a sua vida. Começamos a nossa lição com este princípio: ser temente a Deus e obediente à sua família, no caso, seus pais, viver uma vida de harmonia com seus irmãos, com certeza agrada o coração de Deus e Deus abençoa. Nós temos um texto áureo, ou um texto bíblico aqui da nossa lição, que encontramos em Êxodo capítulo 2, verso 1. Um homem da casa de Levi casou com a mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que vinham com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: "Este é um menino dos hebreus." Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: "Quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora?" A filha de Faraó respondeu: "Vá." A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: "Leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você." A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: "Porque das águas o tirei." Veja aqui, meus irmãos, a sutileza, a inteligência de Miriam. Miriam não chegou para a mulher, para a filha, para a princesa e disse, para a filha de Faraó, a princesa, e disse: "Ah, meu irmão, você encontrou meu irmão, vou chamar minha mãe, posso chamar minha mãe?" Não, ela não fez isso. Ela apenas se ofereceu a procurar uma mulher que pudesse criar aquele menino. A princesa o permitiu, e quem criou? A própria mãe de Moisés. Mas por que Moisés? Quem colocou esse nome no Moisés? Na verdade, queridos, Moisés, esse nome foi dado àquela criança justamente pelo fato de ele ter sido encontrado no rio. O significado do nome Moisés significa tirado das águas. Todos nós sabemos a importância histórica e espiritual que Moisés tem para Israel, considerado o libertador de Israel e também um tipo do próprio Jesus, um profeta que é considerado o homem mais manso da terra, do qual a profecia bíblica diz que Deus levantaria alguém semelhante a ele, que no caso seria Jesus, tanto que ia nos libertar do domínio do pecado, como também nos conduzir para a terra prometida, no caso as mansões celestiais. Então, embora Moisés tenha sido um grande líder, o libertador do povo de Deus, não estaria vivo se não fosse a atitude sábia da sua irmã Miriam. Miriam foi sábia e com isso livrou
a vida do seu irmão. Ela foi usada por Deus, claro, né, para salvar seu irmão de ser morto ainda bebê. Então nós veremos aqui alguns detalhes. Primeiro, lançado no rio. Naqueles dias, o rei do Egito ficou grandemente indignado com o crescimento rápido dos hebreus nas terras do Egito. Esse rei já não conhecia mais a descendência do José, né? Já não era aquele rei que elevou José à posição de governador do Egito. Pelo contrário, esse rei não conhecia o José, consequentemente, a descendência do José estava crescendo. Ele sabia que era uma nação estrangeira, o povo estrangeiro estava crescendo no meio dos egípcios e fez de tudo para impedir esse crescimento. É fato que o mundo não nos quer ver crescer, né? O mundo não nos quer ver crescer, não nos quer ver abençoados. Então o sistema vai fazer de tudo para nos parar e nos deter. Mas vamos confiar em Deus, que Deus vai levantar pessoas e vai nos capacitar a vencer a si mesmo, mesmo diante das oposições. Então o povo de Deus, estando ali nas terras do Egito, agora servindo aos egípcios como escravos, de forma muito dura. O povo de Deus estava lá sofrendo, mas Deus estava dando o crescimento. Assim, por nascer muitas crianças hebreias, Faraó ordenou que as parteiras livrassem as meninas, mas que matassem os meninos do sexo masculino. Porém, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como Faraó ordenou. Antes conservaram os meninos em vida. Lembra do que Pedro disse? Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E Deus o honrou grandiosamente. Então, Deus também abençoou a vida dessas mulheres que pouparam a vida dos homens, das crianças masculinas de Israel. Vendo que não conseguia destruir os meninos que nasciam, Faraó deu ordem para que os lançassem no rio. Porém, as meninas deveriam ser guardadas em vida. Mais uma vez, tal ordem foi desobedecida e Deus honrou as parteiras por esse feito e abençoou a vida delas, inclusive, como diz o texto, estabelecendo família. Deus havia feito uma promessa a Abraão, de que sua semente se multiplicaria sobre a terra. O mal, o diabo, estava querendo impedir isso, porque havia uma promessa também de que através dessa nação viria o Salvador da humanidade, Jesus. E o Senhor cumpre todas as promessas que faz a seus servos. Se Deus te fez promessa, fica tranquilo, confia. Acredita que o mal não é capaz de impedir as promessas de Deus de se cumprir na sua vida. Faraó estava sendo usado pelo inimigo para destruir o povo de Israel, mas Deus sempre usa seus meios a fim de livrar o seu povo. Deus é poderoso, né? Deus é tremendo. A Bíblia diz que a irmã do menino ficou de longe, observando ali, para ver o que aconteceria, né? A irmã aqui apresentada é a personagem principal da nossa lição, Miriam. Nesse texto de Êxodo, capítulo 2, não sabemos o seu nome, que só será citado após a travessia do Mar Vermelho, né? Mas de acordo com a história bíblica, sabemos que o nome da nossa protagonista é Miriam, e Deus usou a sua sutileza como estratégia para libertar o seu povo do Egito. A pequena Miriam sabia que seu irmão não poderia morrer, pois Deus faria grandes coisas através da vida daquela criança. Deus quer fazer grandes coisas através de você, adolescente, você que está chegando aí à juventude. Deus quer usar a sua esperteza, Deus quer usar essa sua energia que você tem, essa sua força. Deus quer usar essa sua inteligência, essa sua capacidade para o benefício do reino dos céus. Basta que você se entregue, se doe a Ele por completo, e você vai ver que vale a pena nos doarmos por inteiro ao Senhor. Miriam, sendo uma adolescente, sendo ainda uma adolescente, acreditou num futuro melhor para seu irmão e por isso não descuidou de sua vida. Ainda hoje, Deus usa meninas corajosas, como usou Miriam. Deus usa você, usa os meninos também. Deus pode usar a sua pessoa para que o seu reino vá em frente, siga adiante, para que várias pessoas sejam abençoadas. Então, queridos,
Vocês também são parte da estratégia de Deus para libertar essa geração dos males deste mundo. Veja outra pessoa jovem que Deus usou, Maria. Através de Maria veio o Salvador da humanidade. E outros tantos que a Bíblia pode citar para nós. Queridos, voltando aqui para a filha de Faraó, ela estava naquele momento se lavando, né, à beira daquele rio, e suas donzelas passeavam às margens do rio, quando avistou a arca no meio dos juncos. Juncos são plantas que crescem em lugares muito úmidos, né, formando uma vegetação sobre as águas. E uma das donzelas imediatamente pegou aquela arca, né, quando ouviram aquele menino chorando, e levou a sua senhora. Naquela mesma hora, a pequena Miriam se apresentou à filha de Faraó e perguntou se queria que chamasse uma das hebreias para criar o menino, e a princesa ordenou que sim. Nesse momento, Miriam foi estrategista, visto que a princesa queria o menino para si. Sendo ainda um bebê, a criança necessitava de cuidados. E ninguém mais competente para cuidar senão a própria mãe, né? Moisés retorna para os braços da sua mãe. Veja como é interessante. O interessante disso tudo também é que a própria mãe do Moisés demonstrou ser uma mulher de fé. Ela escondeu ele por um tempo, mas quando ela foi para colocar o seu filho no rio, ela não jogou, não lançou o menino no rio, mas preparou uma arcazinha, betumou, colocou a criança com todo cuidado ali, na esperança de que Deus poderia preservar a vida daquele rapazinho. Então, queridos, foi aí que Miriam chamou a própria mãe do menino para criá-lo. Quando o Senhor tem um projeto a realizar com o seu povo, Ele prepara tudo. Deus comanda tudo. O Senhor livrou aquela criança de ser morta no parto, uma vez que sua mãe o escondeu por 3 meses. Depois o livrou dos perigos do rio e cuidou para que a filha de Faraó o tomasse como seu próprio filho. E ainda permitiu que Moisés fosse criado por Joquebede, sua própria mãe. Olha Deus no controle como é diferente, né? Aí a princesa lhe disse: leve este menino e o crie para mim, que eu pagarei seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. A própria mãe criou seu próprio filho e ainda recebeu um salário. Olha como Deus é maravilhoso. Deus pode fazer essas coisas hoje? Com certeza, meus irmãos. Fica firme, persevera firme, sempre acreditando, sempre confiando que Deus pode honrar de maneira excelente, como Ele fez aqui. Assim Moisés foi criado por sua família. Miriam era temente a Deus e aos costumes dos hebreus. Queridos, como que é a vida de uma pessoa temente a Deus? Segundo a Bíblia, essa pessoa é uma pessoa que se desvia do mal. Tem você se desviado do mal? Porque se você se desvia do mal, você teme a Deus. Se você teme a Deus, tenha certeza, Deus vai honrar você. Ninguém teme a Deus debalde. Ninguém teme a Deus em vão. Miriam sabia da importância da criação de Moisés junto à sua família, sobretudo pelo carinho, também por causa dos costumes, sendo fiel ao Deus de seus pais. Quando o menino cresceu, foi levado ao palácio, a fim de ser adotado pela filha de Faraó. Ela é quem lhe deu o nome de Moisés, que significa eu o tirei da água. Quem colocou o nome desse menino de Moisés? A princesa. Por quê? Porque ele havia sido tirado das águas. Então ela coloca eu tirei das águas, que traduzindo aí para uma palavra só significa Moisés. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 2 e versículo 10. A mãe de Miriam deve ter ficado muito orgulhosa, visto que sua filha salvou Moisés da morte e ainda conseguiu que o menino fosse criado pela sua família. Miriam, usada por Deus, cuidou e salvou a vida do maior líder que Israel vinha a ter. A sutileza dessa jovem nos prova que Deus usa seus filhos a qualquer tempo, independentemente de conhecimento ou idade. Ele usa todos quantos desejam ser usados. Basta se colocar na posição e amar ao Senhor nosso Deus, amar nossa família, amar nossos pais, amar nossos irmãos. Com certeza Deus vai conceder aí uma grande vitória para os irmãos
em nome de Jesus de Nazaré. Pai do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando a nossa terceira aula de adolescentes. Nós temos hoje o seguinte assunto: usando a sutileza a favor do meu povo. Você sabia que Miriam, quando já adulta, levou todo o povo de Israel a adorar a Deus pela vitória de atravessar